Olá, alunos do nono ano. Conforme prometido, vou continuar a corrigir as questões da avaliação individual 2, dessa segunda etapa, ok? E aí a gente parou nessa questão aqui, que era a questão da escada, tá? E a questão da escada, ela fala o seguinte: a figura a seguir representa uma escada com sua abertura máxima. A distância entre os seus pés está representada por x, tá aqui, entre os pés da escada x. Tá? O segmento DE é paralelo à base BC. Paralelo a BC. DE é paralelo a BC. Isso já significa alguma coisa dentro que a gente já vem estudando, óbvio, né? Do triângulo isósceles ABC. Do triângulo isósceles ABC. ABC é isósceles, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Isósceles. Lembrando que isósceles é esse lado igual a esse lado. E BC é a nossa base, beleza? Vamos lá. Sabendo que a medida do segmento AE, de A até E, é 1 metro, então já vou colocar essa afirmação aqui, tá bom? Ó, 1 metro, beleza? O valor de x em metros é igual a o valor de x em metros. O objetivo é x. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Como eu sei que DE é paralelo a BC, esses dois triângulos formados são semelhantes. Esse triângulo pequeno e o triângulo grande são semelhantes, tudo bem? Olha o pequeno. Estou pintando ele aqui de verde. Esse é o triângulo pequeno, tá? As medidas dele são 1 metro, 56 centímetros, tá? O triângulo grande, medida 2,5 metros, tá? E x. Esses dois triângulos são semelhantes, vou usar semelhança de triângulo. Mas tem um detalhe importante. Como eu estou tratando de medidas, comprimento, metro, esse x, a unidade dele é em metros, tá? Mas essa unidade aqui está em centímetros. O que eu tenho que fazer? Converter. Eu tenho que lembrar que 56 centímetros é igual a 0,56 metros. Tudo bem? Se eu não lembrar disso, a conta vai dar errada, tá? E é bem provável que a resposta esteja lá, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a semelhança do primeiro para o grande, tá? Do pequeno para o grande. 1 está para 2,5. Assim como 56, que na verdade a gente tem que usar 0,56, está para x. Ok? Beleza? O que a gente tem que fazer? Multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x. 2,5 vezes 0,56. X. Bom, fazer as contas disso é só multiplicar números decimal, tá? Eu não vou multiplicar aqui para não gastar muito tempo, tá bom, galera? Deu 1,4. metros. Por que é metros, galera? Porque a gente trabalhou tudo com metro, tá? Aqui eu mudei, né, para metro, tá? Como a gente trabalhou tudo em metro, a unidade final lá no resultado é metro, tá bom? Dá 1,4 metros. A resposta está bonitinha lá, tá bom, galera? Bonitinha, tá? Então, tá marcado lá bonitinha, tá? Inclusive, ela tá marcada 1,40, tá? Mas isso pouco importa. 1,4 e 1,40 é a mesma coisa, tá? Beleza. A próxima questão parece que é igual, né? Igual havia comentado, né? Um de vocês havia comentado. Parece que é igual, mas não é igual não, tá? A pergunta é diferente. Aqui ele perguntou o valor de x, tá? Ou seja, a distância entre os pés da escada, tá? Próxima questão. A figura a seguir representa uma escada com sua abertura máxima. A distância entre os seus pés está representada por x. O segmento DE é paralelo à base, né, BC do triângulo isósceles aqui. Então, ou seja, esse triângulo é isósceles. Esse comprimento da direita é igual ao comprimento da esquerda, tá bom? Destacado na figura. A altura da escada com sua abertura máxima
a altura da escada. Ou seja, do topo da escada até o chão, qual é a altura, né? A sua altura máxima, a altura da escada, com sua abertura máxima, é equivalente à altura do triângulo isósceles. A altura da escada é equivalente à altura do triângulo isósceles. Sabendo-se que a medida do segmento AE é 1 metro, a altura da escada em metros é... Bom, eu vou desenhar ali o segmento que representa a altura, tá? O segmento que representa a altura da escada é esse aqui, ó. Tá? E toda a altura de um objeto, galera, pensa nisso, toda a altura de um objeto, ela forma 90 graus com a superfície, tá bom? Forma 90 graus com a superfície. Então, isso aqui acontece. Tá beleza? Tudo bem? Ok. Então, sabendo disso, o que eu observo aqui? Um triângulo retângulo. Ó, olha ele aqui. Um triângulo retângulo. Tudo bem? Aqui? Beleza. Esse triângulo retângulo, eu tenho que observar que ele tem medidas que eu preciso, como eu vou dizer, encontrar, tá? Por exemplo, o comprimento disso aqui no triângulo é 2,5. Eu já sei disso, tá? O comprimento disso é 2,5. Eu vou desenhar esse triângulo separado, só para a gente conseguir enxergar alguma coisa nele, tá? Então tá aqui. Tá aqui. Esse triângulo aqui com um ângulo de 90 graus. Ó, esse comprimento é 2,5 metros. Tá? Eu quero saber a altura desse triângulo. Eu não sei quanto que é a altura. Então eu vou colocar uma incógnita. X. Pode ser Y, tá? Qualquer letra, não importa. Qual é o comprimento desse pedaço aqui? Aí é que vem a informação que eu vou usar do triângulo isósceles. O que o triângulo isósceles, né, traz pra gente? Quando eu tenho a altura do triângulo isósceles, essa base aqui é dividida ao meio. Então, o comprimento dessa base é dividido ao meio. Então, qual é o comprimento dessa base? Se você recordar bem, no exercício anterior, nesse exercício, a gente encontrou como 1,4 ou 1,40, tanto faz. A metade disso vai ser 0,70 metros, tá? 0,70 metros. Então, esse é o comprimento aqui, ó. 0,7 ou 0,70, tudo bem? Bom, triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Quem que é o cateto? 2,5. Então, 2,5 ao quadrado. X ao quadrado mais 0,70 ao quadrado. Certo? Tudo bem? Beleza. 2,5 ao quadrado dá 6,25, tá? X ao quadrado, x2. 0,70 ao quadrado dá 0,49. Ou 0,490, se preferir assim, tá bom? Então, mudando de lado aqui o 0,49, (6,25) menos 0,49, galera, dá 524, né? Não, 564, deixa eu ver aqui, eu anotei, tá? Dá 5,76.
tirar a raiz quadrada de 5,76. Igual a x, tá? Beleza? Raiz quadrada disso, galera, se você for fazer na calculadora, isso aí dá 2,4, tá? Mas, vamos pensar do ponto de vista que eu estou escrevendo tudo no papel, tá? Eu vou escrever aqui, depois se for o caso eu apago, né? Vou escrever de preto aqui, tá? Para achar a raiz quadrada desse número, raiz quadrada, né, x, é igual raiz quadrada, 5,76 é a mesma coisa. 576 dividido por 100. Tá? 576 dividido por 100. Como que eu tiro essa raiz quadrada? A raiz do de cima e a raiz do de baixo. Tá? Raiz quadrada de 576 é 24. E raiz quadrada de 100 é 10. Ok? E isso dá o quê? 2,4 metros. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa disso aqui. Tudo bem? Então, a altura da escada é 2,4 metros. Tudo bem? A altura da escada, 2,4 metros, tá bom? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. A próxima questão é essa aqui. Bem simples, bem fácil, tá? Sabendo que as duas figuras abaixo são semelhantes, essas duas figuras são semelhantes, significa que uma é ampliação da outra ou uma é redução da outra. Tá? Ampliação e redução, basicamente. Determina a medida x. Bom, se as duas figuras são semelhantes, existe uma razão de semelhança, tá? Que faz uma aumentar ou diminuir em relação à outra. Tá? E aí, é a mesma coisa que dizer que as figuras são proporcionais. Ou, em outras palavras, os lados são proporcionais. Então, eu posso dizer com certeza, porque falou que são semelhantes, que 4 está para 2, 4 está para 2, assim como x está para 1,5. Beleza? Assim como x está para 1,5. Ok? Multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 1,5, vou multiplicar, tá? Não sei quanto que dá, mas vou multiplicar. 4 vezes 1,5, 2, 3, 6, né? 6, tá? X é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Esse 3 aqui não tem unidade de medida, mas pode ser centímetro, metro, tá? Não tem importância não, tá? Então, resposta lá bonitinha, ok, 3. Tudo bem? Falta só as duas últimas questões abertas, né, da nossa correção, e eu vou fazer o próximo vídeo para essas correções, tá ok? Obrigado, galera! Olá mais uma vez, queridos alunos do nono ano. Então, para terminar a correção da avaliação 2 dessa segunda etapa, eu vou resolver as duas últimas questões que faltam, que são as questões abertas, tá ok? E aí a primeira questão está aqui, no desenho, tá? E aí ela fala o seguinte: considerando as duas figuras a seguir, verifique se são semelhantes. Escreva um texto justificando sua resposta. Tem duas etapas nessa questão, tá? Aberta. Primeiro, é verificar se são semelhantes. Vou verificar. Vou verificar, eu tenho que falar, são ou não são. E justificar a minha resposta. Por que que não é ou por que que é semelhante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Para que duas figuras sejam semelhantes, elas têm que ter a mesma quantidade de lados, tá? E a mesma forma, tá? A mesma forma. Se tiver forma diferente, com certeza não é semelhante, com certeza, tá bom? O tamanho pode variar. E aí a gente vai perceber o seguinte: essas duas figuras, primeira coisa, os ângulos internos são todos iguais. Os ângulos internos são todos iguais, 90 graus. Beleza, isso já ajuda.
Por quê? Porque são dois retângulos, tá bom? Dois retângulos. Outra questão que eu tenho que verificar. No retângulo, dois lados opostos são iguais, congruentes, mesma medida, certo? Dois lados opostos são congruentes, mesma medida. Mesma coisa eu posso dizer nesse retângulo aqui também, tá bom? 20 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Ok? Muito bem. Sabendo disso, galera, eu não preciso verificar todos os lados, né? Todos os lados. Basta verificar dois. Dois no primeiro com dois no segundo. Por que isso que eu estou falando? Porque além da forma, além dos ângulos internos, eu tenho que verificar se os lados correspondentes são proporcionais. E isso implica em calcular razões, tá? Então vamos lá. A razão do lado 15 com o lado 20, tá? 15 está para 20. Dividindo ambos por 5, eu encontro 3/4. A razão da primeira figura para a segunda é de 3/4. Tudo bem? É de 3/4. Tá? Ou seja, ela foi aumentada de 3/4. Tá? Foi aumentada de 3/4. Fazer a razão entre 50 e 50. Tá? 50 está para 50. Dividir 50 por 50 é 1. Né? 1. Então, as razões que eu encontrei, né, entre os lados, os dois primeiros lados, 3/4. Os dois segundos, 1. Essas razões são iguais? Não. Se as razões não são iguais, essas duas figuras o quê? Não são semelhantes. Tá bom? Então, a primeira resposta que eu tenho que dar é: não são semelhantes. Não são semelhantes. Justificativa para essa afirmativa, tá? Verifica-se que as razões entre os lados não são iguais. Ok? Logo, as figuras não são semelhantes. Não são semelhantes. Bom, o texto pode mudar, mas basicamente o mínimo aceitável para a resposta dessa questão é: não são semelhantes e justificativa. Verifica-se que as razões entre os lados não são iguais. E eu teria que mencionar essas razões, porque se eu pegasse de outro jeito, né, vamos dizer, poderia dar um valor diferente, tá? Então eu tenho que ver se vocês pegaram isso corretamente, tá bom? Beleza? Essa é a questão. Vamos para a próxima questão, que é a última questão, e ela fala o seguinte: um ciclista acrobático vai atravessar do topo de um prédio ao topo de outro prédio com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço. Conforme o esquema a seguir, o esquema é esse. Beleza, galera? O esquema é esse. A figura lá no formulário tá melhor, tá? O ciclista irá percorrer do ponto A ao ponto B. Olha o que o ciclista vai percorrer. Ponto A ao ponto B. Aquele ponto A ao ponto B, aquele segmento, é o cabo de aço que ele passará com a sua bicicleta, tá? Escreva um texto sucinto explicando como calcular a distância que o ciclista irá percorrer, tá? O que acontece? Essa questão, gente, se você perceber bem, seguir as orientações da questão, você vai perceber que a questão não pede para determinar o comprimento do cabo de aço. Ela não pediu isso. Ela pediu para escrever um texto
explicando como calcular esse comprimento, tá? Então tem um mínimo aceitável de resposta na questão para considerá-la completamente certa. Bom, e aí a gente tem que pensar, pô, como que eu iria calcular esse comprimento, tá? Como? Você pode até calcular, não tem problema, mas como que eu iria calcular? Eu percebo o seguinte, que a distância entre os prédios é 40 metros. Sim ou não? Sim. Significa que se no chão a distância é 40 metros, entre o topo desse prédio até o outro prédio, mantendo a mesma distância, será 40 metros, tá, galera? Agora, observa também o seguinte, galera, que se você pegar uma distância desse jeito, essa distância que eu peguei é maior do que a de cima. Concorda? Então, 40, 40, confirmado, tá bom? Beleza. Outra coisa que eu tenho que observar, que tem um prédio que mede 15 e tem um prédio que mede 25. Ok? Aí, a diferença entre os prédios, a diferença entre a altura dos prédios é de 10 metros. Não é? Essa diferença, ó, esse comprimento. 10 metros. Tá certo? Beleza. Esse outro comprimento, 40. Eu preciso calcular lá. Outra observação que eu preciso ter para fazer esse cálculo da distância do cabo de aço, do comprimento do cabo de aço, é o prédio com o solo faz um ângulo de 90 graus. Logo, se essa distância tá paralelo com essa distância, esse ângulo de 90 repete aqui. Ele repete. São ângulos o quê? Os correspondentes, né? Retas paralelas e uma transversal. Aí vem aquela teoria. Por que a gente estudou aquela teoria? Porque ela cabe aqui, né? Ok? Então, 90 graus. Observe que existe um triângulo retângulo AB com esse pontinho aqui, tá bom? Esse triângulo retângulo, por ser retângulo, a gente consegue aplicar teorema de Pitágoras e dessa forma eu consigo calcular a distância do cabo de aço, né? Distância do ponto A até o ponto B ou o comprimento do cabo de aço, tá ok? Então, eu tenho que escrever um texto sobre isso, o que eu acabei de explicar, né? Então, eu não vou escrever esse texto, tá? Mas estou mencionando ele aqui, mencionei ele todo aqui, tá? Fica para vocês. Então, para calcular aquilo lá, basta fazer Pitágoras, né? A distância você chama de x, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. Certo? Ok? Então, x ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, 40 ao quadrado dá 1.600, tá? E aí, x ao quadrado é igual a 1.700. X é igual a raiz quadrada de 1.700. Lembrando que, eu não vou tirar a raiz quadrada disso não, porque por questões de tempo mesmo, tá? É conta. E o objetivo não é esse. O objetivo não é esse. O objetivo é como eu explico como calcular aquilo ali. Tá bom? Muita gente resolveu. Tá? Eu vi lá que algumas pessoas resolveram. Tá? Ótimo. Mas eu preciso do texto que explica como calcular isso. Tá bom? Ok? Beleza? Meus queridos, vou terminar aqui, tá bom? E nos vemos numa próxima aula, ok? Obrigado, até a próxima.